meus amados, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Encontro com a Palavra. Hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 5 deste trimestre, As Nações, parte 2. Para que esse estudo fique abrilhantado, eu tenho aqui comigo a companhia da minha queridíssima irmã, da minha queridíssima parceira da Escola Bíblica de Moema, a Márcia Negrão. Bom dia! Bom dia, minha querida. Tudo Você bem? ora pra gente? Claro, vamos lá. Bom Pai, obrigado pela certeza da Tua companhia. Te pedimos agora a bênção da presença do Teu Santo Espírito. Amém. Que as pessoas não ouçam a nossa voz, mas que elas ouçam a mensagem que o Senhor deseja para cada um. Amém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. É isso aí, amados. Estamos aqui para a lição de número 5, que vai falar sobre as nações, parte 2. Na lição da semana passada, nós vimos que o conceito de nações tem a ver com o desejo de não ser governado por Deus. Esse é o perigo do espírito das nações. Muita gente diz que a Bíblia é xenófoba, que a Bíblia é preconceituosa. Não é nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele mostra pra gente o que as nações, ou seja, o que as pessoas fora do povo de Deus desejam, que é não serem governados por Deus. Esse é o espírito que nós vimos na semana passada e que hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, né? Entendendo o conceito de nações, que vai ser tão trabalhado tanto por Daniel como João no Apocalipse, sempre se referindo a povos que não desejam ser governados por Deus. Essa é a ideia básica, esse é o cerne da questão que nós vamos estudar aqui. E para a gente esquentar a nossa conversa aqui, eu já quero começar com uma pergunta bem complexa aqui para minha querida Márcia. Marcinha, era desejo de Deus que o ser humano pecasse? Nunca foi esse desejo, mas Ele sabia que isso ia acontecer. E então Ele preparou tudo para que, ao pecarmos, lembramos lá de João, né? Nós desejamos que ninguém peque, mas se vocês pecarem, temos um advogado. Esse era o sonho de Deus para nós, em que nós fôssemos assim. É inconcebível que alguém pense que Deus fique feliz com todas as tristezas que nós temos no dia de hoje. Mas tem gente que defende isso, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas assim, o Senhor, Ele pensou tanto em todos os aspectos, que aqui, por exemplo, o articulista falando, você falou de Daniel e Apocalipse, o articulista fala assim, em Daniel 11, que nós não vamos estudar hoje, né, o rei do norte, que é um poder religioso, se unirá ao rei do sul, que é um poder secular, e juntos se levantarão contra o monte do Senhor, com a intenção de exterminar a muitos, conforme Daniel 11, 44. Quando você vê isso, você fala assim, nossa, guerra, e aí lembra de Gog, Magog, o que é isso? E começa a ficar preocupado, mas aí nós vemos para o nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da lição dessa semana. Está no Salmo 46, verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, por mais confusa que esteja a sua vida, por mais atrapalhada, ou você esteja assustado, independente do local que você esteja, vendo as guerras que estão no seu local ou vendo no restante do mundo, Deus já nos manda uma mensagem. Aquietem-se. Calma, eu estou no controle. Amém. Sabe que eu oro por isso diariamente. Quando de manhã eu acordo, eu sempre penso, assim, com todos os problemas da nossa vida, nós vivemos num país em que não existe guerra. Então a gente imagina como seja uma zona de guerra. Guerras do jeito que a gente vê na TV, né? Nós temos as nossas guerras urbanas, mas assim, você vê assim, já pensou, você não ter casa, você não ter nada, tudo destruído. Tudo destruído. Né? Já imaginou uma situação dessa? E eu fico sempre orando de madrugada quando eu acordo, eu penso, Senhor, que as pessoas que estão nesses locais continuem acreditando que o Senhor está no controle. Apesar de tudo, porque é a verdade. Ele ainda está no controle. Apesar de tudo, ele está no controle. Mas às vezes eu acho que na época do desespero, assim, as pessoas param de acreditar. A gente tem uma tendência de desacreditar. Não precisa nem pensar em guerra, né? Às vezes você perde o emprego,
Às vezes as coisas estão muito caras, Vem a um diagnóstico aí inflação, meio complicado. a saúde não está bem. Às vezes não é a sua, você está tudo bem, mas é a saúde de alguém que você ama. Mas naquele As dúvidas já momento, começam a entrar na nossa cabeça. Deus fala, aquietem-se, né? Como diz aqui, né? Eu sou Deus. Então lembremos Fiquem sempre tranquilos. disso. Fique tranquilo. Eu estou no controle. Eu estou no controle. Amém. É triste, mas infelizmente tem gente que pensa que Deus planejou o pecado. Jamais. Deus é perfeito, Ele criou ambientes perfeitos, seres perfeitos para viverem perfeitamente sob o governo dele. Infelizmente, é escolha do ser humano desobedecer. E é exatamente a respeito da desobediência humana que fala a lição de domingo sobre o primeiro mandamento que está lá em Gênesis 2, 15 a 17, né? Em que Deus fala para Adão, é interessante reparar isso, Eva ainda não havia sido criada, ele diz para Adão o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Marcinho, o que Deus queria ensinar para nós seres humanos com esse mandamento? Para Adão e para nós hoje? A importância da obediência. O articulista até fala aqui que é a primeira vez que nos originais é usado o verbo em hebraico tsavá, que é traduzido como ordenar. Então, assim, em obedecer a Deus, você está em paz, você está tranquilo, porque a pessoa que mais deseja o seu bem-estar, ela preparou tudo para que você obedecesse e fizesse a sua parte. Só que não é fácil. Né? Não que seja uma prova assim super difícil de passar. Não é uma prova difícil, ó, não é para você pode comer de todas as árvores. Menos dessa. Aquela ali não pode. E pois é, quem lida com diabético e com hipertenso sabe exatamente o que é isso. Qual a coisa que diabético mais gosta? Doce. Hipertenso, salgado. Então, assim, é um problema. Não que o fato de você ser diabético ou hipertenso impacte... Até por isso que eles se tornaram diabéticos e hipertensos. Mas, assim, você quer aquele... Né? Então, às vezes, você até fala assim para o diabético, usando na área de saúde como exemplo, come uma fruta seca. Por exemplo, a tâmara, ela é antidiabetogênica, olha, isso já é provado cientificamente. E é docíssima, né? Docíssima, aliás. Mas ele não quer. Ele quer aquele pavê com aquele creme, com aquele negócio. Ele quer assim, o proibido. O proibido, o fruto proibido. Exatamente. Então, assim, quando nós obedecemos às ordenanças do Senhor, nós sempre somos protegidos. E aqui o articulista continua falando que a marcha dos impérios, fazendo um link com o título da nossa lição, não é apenas uma acusação contra as nações, mas também uma acusação contra as falhas de Israel, a sua recusa em seguir as mitzvot, que são os mandamentos. Então, muitas vezes, não é que nós assim, batemos de frente e fazemos exatamente aquilo que Deus quer que nós não façamos, mas é aquele negócio de não fazer com amor, não fazer com coração. De coração, entendendo o porquê Deus pediu aquilo para nós. E aceitando, porque muitas vezes a gente não entende. Quando você vê, por exemplo, uma criança morrendo, uma criança sofrendo, puxa, dói tanto. Dói. Por mais que você saiba que o Senhor está no controle, por mais que você saiba que há um inimigo, né? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Nossa, essa família é tão boa, essa criança, que mal essa criança fez. Então, assim, mesmo sem entender, mas se o Senhor nos orienta, nos dá mandamentos, nos dá mitzvot, como diz aqui, essa é a nossa função, fazermos a vontade dele. E aí, quando nós cumprimos aqui, né, como você disse, o que Deus queria nos ensinar com esse mandamento? É um mandamento. A gente tem eu estive acompanhando a Damares, né, que é uma amiga nossa na igreja, e ela foi almoçar com um judeu. E é um judeu, assim, que não segue nenhuma das orientações. A família dele é ortodoxa. Israelita, mas não é judeu. Mas ele não segue nenhuma das orientações. E aí eles foram comer, estavam no exterior e foram almoçar num restaurante onde tinha peixe. E aí a Damares começou a perguntar, mas como que é esse peixe? Tem escama, não sei o quê, né? Tem barbatana? Exatamente. Eles inclusive, estavam na Itália. E aí ele ficou olhando assim e falou, meus pais seguem isso, mas eu não dou atenção para isso não. Ela falou, mas eu dou atenção sim. Aí ela pediu lá para o garçom explicou direitinho e ela pediu o peixe. Aí ele virou para ela e falou assim, mas por que você segue isso se você não é judia? Ela falou, porque Deus mandou. Aí ele ficou parado assim,
tá aí uma boa resposta. Simples assim. Simples assim. Não, assim, Deus mandou, eu não preciso entender tudo. Sabe, quando Deus escreveu lá em Deuteronômio, vocês têm que pegar um peixe com escamas, com barbatanas, talvez eles não entendessem a razão. Mas né? vamos obedecer. Vamos obedecer. Um dia a gente vai entender e vai dizer, exatamente. Por isso, né? E aí fazendo um link lá no Apocalipse, né? Quando chegar naquele dia em que nós estaremos diante do Senhor, Ele já vai ter voltado. Por isso que a gente vai pegar as nossas coroas e vamos colocar aos pés Amém. dele. Porque aí a gente vai entender um monte de coisas que nós não entendemos. Por isso que eu passei isso, por isso que aquele meu amigo... E vamos agradecer por termos sido obedientes, exatamente. mesmo não compreendendo todo o panorama da história, né? E é isso que a gente vê, por sermos historicistas, às vezes a gente olha a história das nações e fala assim, nossa, mas tanta guerra, tanto desastre, Deus foi deixando, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, mas Ele tinha um plano, Sim. e esse plano sempre é superior a tudo. Só que a gente esquece, às vezes, do outro lado, nós temos um inimigo, e a intenção que vai tentar dele... fazer a gente desobedecer. Exatamente. Que foi o que aconteceu com Eva. Né? E às vezes nem é a desobediência aberta, às vezes é a obediência pelo motivo errado. Então isso para ele já é suficiente. O inimigo não está interessado que você saia da igreja. Ele não se preocupa, você pode ir lá em todas as reuniões. Se você for lá por medo, por interesse, por uma outra razão que não seja adoração, ele já está feliz. Né? Você está indo lá pela razão errada. Porque você está lá e está atrapalhando outros também. Com certeza. Né? Que é o verdadeiro sentido de apostasia, né? Não é você sair da igreja, é você desobedecer a Deus dentro do povo de Deus. Né? O que é o mais perigoso ainda. E é triste, né? Muito triste, muito triste. É muito legal, né, amados, a gente entender como Deus nos ama e quando Ele pede algo para nós, né, um tsavá, é para o nosso bem. Não é porque Ele precisa, Ele é Deus. É porque nós precisamos, nós somos beneficiados pela obediência. É isso que o Espírito das Nações não compreende, né? Dando sequência aqui, chegamos ao capítulo central de todas as profecias, que é Daniel 2, né? Se você acompanha a classe profética, você sabe que Daniel 2 é a base de toda a profecia, não só do livro de Daniel, como do próprio Apocalipse, né? Ali o sonho de Nabucodonosor a respeito das nações, né? Nações que são contrárias a Deus, né? Conforme o espírito das nações. E para quem não acompanha, quando é que é a classe profética? Boa pergunta. A classe profética acontece aos sábados, às 16 horas, via internet, tanto pelo Facebook como pelo YouTube da Igreja Adventista de Moema, Adventistas Moema, né? Isso aí. Merchandising feito. Jabá, né? A lição de segunda fala de Daniel 2, né? A questão da estátua, né? E eu queria perguntar para a Márcia, o que Daniel 2 nos ensina sobre a relação entre o povo de Deus e os reinos do mundo? O articulista faz uma explicação que às vezes nós que não lemos hebraico, que não lemos grego, desconhecemos, mas para as pessoas que leem os originais, ele escreve assim: o livro de Daniel ele é escrito em 2 idiomas. Quando o profeta está preocupado com os reinos gentílicos, ou seja, com as nações, ele escreve em aramaico, o idioma franco daquela época. Quando o profeta está preocupado com o destino espiritual do seu povo, ele escreve em hebraico, o idioma do povo de Deus naquela época. As profecias de Daniel, nos capítulos 2 e 7, estão localizadas em aramaico e estão preocupadas, então, com o destino das nações gentílicas. Nós vemos algumas denominações que falam que a gente pode esquecer o Velho Testamento, né, porque só o Novo Testamento é o que importa. Isso é muito triste. Só que Daniel 2, ele foi escrito para todas as nações. Aliás, se você lembrar dos seus estudos no primeiro grau, você vai lembrar que é tudo Daniel 2, já tinha sido profetizado há muito tempo. Então você fala assim, como que a história pode não influenciar no reino das nações? Ela, assim, ela não determina, mas ela já foi assim, conhecida por Deus muito antes de acontecer. E as pessoas vão apenas seguindo o seu livre-arbítrio, achando que elas estão tomando as suas decisões. Não que Deus, ele deixe de impor isso de forma alguma, mas
Mas ele sabe as decisões que as Sim. pessoas vão tomar. Ele né? sabe, ele não impõe. Exatamente. É isso que muita gente não entende, né? O conhecimento prévio de Deus, ele não vai impactar no meu livre-arbítrio. Eu vou escolher. Mas ele sabe o que você vai escolher. Simples, porque ele é Deus. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é difícil compreender para o nosso cérebro, do nosso tamanho de cérebro. Mas é assim que funciona. Deus ele não vai impor a sua ordem, Não vai. mas ele vai nos atraindo. Ele envia amigos, ele envia pessoas, ele envia vídeos, ele envia sermões que nós vamos ser atraídos e vamos começar a pensar. E isso vai fazer com que muitas vezes nós mudemos de opinião. Né? E é importante isso, o fato de sermos humanos e podermos mudar de opinião é uma bênção. Que bom que eu tenho a capacidade de rever os meus conceitos e repensar. E tomar decisões. Porque, por exemplo, um animal, ele faz aquilo por instinto, a vida inteira, né? E não tem uma decisão em cima disso. Agora, eu posso olhar e falar assim... Nossa, os meus pais faziam isso. Mas agora, com o conhecimento que eu tenho, eu estou descobrindo que Deus tem um outro plano. Isso não é desrespeito aos meus pais. Eu posso tomar uma decisão diferente. Exatamente. E é isso que mostra que nós somos seres inteligentes. Né? Amém. Então, e essa relação do povo cristão com as nações, se nós vamos pelo método historicista, nós aprendemos exatamente isso. E Daniel 2, você começa a ver a estátua e tudo o que Deus já mostrou que ia acontecer. E aconteceu exatamente. Isso que eu acho mais fascinante. Aconteceu cirurgicamente do jeito que está profetizado. E é impossível você olhar toda a estátua, chegar à conclusão que nós estamos nos pés da estátua e desacreditar. Na pontinha da unha, né? E desacreditar que aquilo não vai acontecer. Gente, já aconteceu tudo. Por que não isso? Está faltando 3% para acontecer. Por que não vai acontecer se os 97% já aconteceram? É um risco. Não acreditar é um risco. É um risco, né? E é triste saber que gente defende a ideia de que o Antigo Testamento foi descartado. Você não vai entender o Apocalipse se você não entender Daniel, as profecias de Ezequiel, de Isaías. Ou seja, nós precisamos do Primeiro Testamento para entender o segundo. E o que nós precisamos entender de acordo com a nossa lição aqui? O povo de Deus sempre estará em contraposição às nações. Ou melhor, as nações sempre estarão contrárias ao povo de Deus. No passado e hoje, né? A gente tem uma tendência aí de ficar escolhendo lados. Cuidado, né? Nem direita, nem esquerda, nem centro. O nosso olhar tem que estar no alto. Amém? Amém. E vamos dar continuidade aqui de Daniel 2, passamos para Daniel 7, né, como a Márcia já nos falou. Ele teve uma visão que corroborou a visão de Daniel 2, né? O conceito de Daniel de repetir e expandir. Então, o Daniel 7 vai repetir e expandir os conceitos apresentados em Daniel 2. E em relação ao capítulo 7 de Daniel, na nossa lição de terça, eu pergunto para a Márcia, por que a história humana é uma sucessão interminável de guerras e de conflitos? Eu creio que nós voltamos nisso à nossa conversa pré-estudo, né? O egoísmo das pessoas. Amém. Né? Então, assim, nós sempre queremos o melhor, não para os outros, mas o melhor para nós. E às vezes, infelizmente, para conseguir aquele objetivo, as pessoas passam por cima das outras pessoas, as pessoas atropelam. A gente vê muito isso na sucessão, por exemplo, governamental, de prefeitos, eleições e tal. Então, assim, eu não olho para o que o meu antecessor fez de bom e falo assim, não, eu vou melhorar isso. Nisso. Como aqui, né? Daniel 7, ele vai expandir a nossa compreensão de Daniel 2. Não, eu vou continuar isso não foi bom, isso eu vou melhorar. Não, eu parto do princípio que já que eu venci, tudo que o outro fez não presta. Eu é que vou eu é que o meu nome. Exatamente, né? Então, lembra que, olha como o egoísmo faz. A diferença é que, antigamente, no Egito, as pessoas colocavam os nomes dos faraós lá nas pedras, né? E quando eles queriam apagar o nome de uma geração de faraós que não era a nova, né? Eles raspavam as pedras para realmente apagar o nome. Apagar da história, né? Exatamente. Literalmente. É o nosso bloquear de hoje, né? Eles bloqueavam dessa forma, né? Era o jeito deles. Era o cancelamento da época. Era o cancelamento daquela época. Mas por quê? Porque eu quero que o meu nome prevaleça. Né?
O articulista, ele falando aqui de Daniel 7, ele faz esse aumento, essa explicação, mas vamos ler aqui Daniel 7, de 1 a 3, fala assim: Vamos lá. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, antes, o que era uma estátua, que na cabeça de Nabucodonosor era algo assim que era uma adoração, ele conseguia entender que tinha cabeça, tinha braços, tinha um corpo diferente, agora vamos para animais. Né? Então vem animais híbridos, né? Que contrapõem a criação de Deus. Exatamente. E animais assim que chamam a atenção. Sim. Né? E Daniel começa a olhar isso e fala assim, fazendo um relacionamento dele com Daniel 2. E aí ele vai entendendo melhor, e depois, quando nós explicamos isso através da própria história, nós vemos que tudo se cumpriu. Então você vê um carneiro vindo, você vê um urso com 3 costelas, exatamente 3 costelas. De um lado mais alto que o outro. Aí você vê que a Média perde espaço para a Pérsia, embora na escola nós estudamos que é Império Médio-Persa, né? Mas hoje é uma tendência de se pelo fato diminuir, da Pérsia né? ter se engrandecido em relação à Média. A Média, né? Mas ele vai mostrando que assim, a Média não tinha tanto poder assim. Então você vai vendo que tudo isso Deus profetizou e foi mostrando para Daniel. E Daniel faz uma coisa aqui super inteligente, que ele acorda, né? O texto fala que ele acorda e já vai escrever o sonho, porque sonho é sonho. Vai você que eu esquece, esqueço, né? Exatamente. Sonho você esquece. Então ele já vai escrevendo esse sonho e vai mostrando a sua interpretação. Começa com a dominação babilônica e vai indo até a Grécia, e depois aparece aquele animal terrível e tal, e que as pessoas ficam, nossa, que ser híbrido é esse, que ser diferente. Mas aí quando eles conhecem Roma, séculos depois, falam, exatamente assim, Roma fazia coisas... Um animal terrível, espantoso, que onde pisava acabava não nascia com tudo. Nem grama. Exatamente. É exatamente a definição do Império Romano. Né? Era a descrição perfeita. E assim, quando você vê como Deus nos ama, Ele vai usando termos que nós vamos entender, porque a Bíblia, ela não é complexa, ela se explica. E outro dia eu estava ouvindo uma frase que eu achei muito interessante, acho que foi num podcast. Se você explica uma coisa para uma criança de 6 anos e ela não entende, é porque você também não entendeu. A Bíblia, a Bíblia é exatamente assim, ela vai se explicando e você explica para a criança. Tanto que uma criança de 7, 8, 9 anos, ela consegue entender a palavra de Deus e falar assim, eu quero seguir esse Deus. Amém. Né? E cabe a nós respeitarmos esse desejo. Não, a Bíblia ela não é complexa, mas você tem que estudar e ela vai se explicando. Tem detalhes que precisam ser explanados. Exatamente, né? Você pode ficar na superfície, que é o que Deus não quer para nós. Exato. Mas se você vai aprofundando, você aprende um pouquinho mais. E a gente percebe isso no nosso estudo anual. Você fica estudando a Bíblia, estudando. De repente você chega numa passagem que você já leu milhões de vezes. Aí você olha e fala assim, como é que eu nunca prestei atenção nisso? Nossa, eu estou percebendo uma outra nuance que eu nunca tinha percebido. E aí a Bíblia vai explicando isso. E quando ela explica isso, você vai aprendendo e entendendo um pouquinho mais. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. Se você consegue estudar 3, 4 capítulos por dia, ótimo. Se você só consegue um capítulo, ótimo. Se você só consegue olhar um versículo e meditar nele dia a dia, já está muito bom. Se você compreender um versículo da Bíblia por dia... Nossa, daqui a 100 dias... É o paraíso. Você vai estar com uma compreensão muito melhor. Porque cada compreensão vai abrindo a sua mente, né? Como dizem os gregos, a metanoia. Exatamente. Né? A gente vai tendo uma compreensão mais bela da Bíblia e da vida. É isso mesmo. Né? A guerra, amados, nada mais é do que uma expansão do nosso egoísmo particular. E esse é o espírito das nações. Eles não estão com Deus. Portanto, eles não estão lutando contra o seu egoísmo. Consequentemente, as guerras surgem, mostrando mais uma vez o perigo do espírito das nações que não querem ser controladas, governadas por Deus. Deus não quer controlar, Ele quer uma relação de amor conosco, e isso faz com que o nosso egoísmo desapareça para que o amor apareça, né? Por isso que as nações vivem em guerra, como a gente vê até hoje, né? A lição de quarta-feira
vai trazer duas bestas, né? Essa é uma palavra que no nosso português de hoje virou meio pejorativa, né? Mas besta significa fera, animal, né? E nas profecias, bestas são poderes. E lá no Apocalipse 13 vão aparecer duas bestas. Uma que emerge do mar, ou seja, mar em profecia significa povos, nações, multidões, ou seja, um poder que vai surgir num local densamente povoado, e um outro poder, uma outra besta, que vai surgir num local, ao contrário disso, pouco povoado, que surge da terra, né? Essas duas bestas, está profetizado que elas vão se unir contra o povo de Deus. E aí não posso deixar de fazer essa pergunta para a Márcia. Marcinha, de onde virá o nosso socorro? Da terra ou do mar? Pois é, e nenhum dos dois, né? O nosso socorro vem sempre lá de cima. Amém. Aí a gente volta naquela sua frase, não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, o nosso socorro sempre vem do Senhor. Do alto. E essa profecia, ela é assustadora porque ela conta a história de uma das bestas que ela tem pele de cordeiro, mas que ela fala como dragão. Exato. Né? E aí, na interpretação profética, nós identificamos isso como os Estados Unidos. Exatamente. Que é uma nação que sempre batalhou pela liberdade religiosa. Mas que num final dos tempos vai mudar de lado. Vai mudar de lado e principalmente vai enganar as pessoas porque ela vai vir com pele de cordeiro, né? Quantas pessoas você conhece que tem essa pele de cordeiro e que na hora que você conhece... são lobos devoradores. E você conhece e você fala assim, nossa, mas o fulano, mas como assim? Né? E isso é muito triste, porque é o auge do engano. Né? É que você mostre para as pessoas uma coisa, mas por dentro você está tramando a morte dessas pessoas. Horrível. É uma atitude muito semelhante à atitude do inimigo. Né? Ele vai nos destruir e ele vai usar para isso. Muitas vezes um homem bonito, uma mulher bonita, uma bela fala, uma ideia bonita, uma ideia que parece bonita. Exatamente, um local bonito. E a gente, não que Deus não ame o belo, Deus ama o belo. Ele criou o belo. Ele criou o belo, mas nós temos que estar muito atentos. É por isso que a gente volta no início da lição. Nós temos ordenanças, nós temos mitzvot, nós temos mandamentos, e Deus colocou isso para nossa proteção. Por amor a nós. E essa proteção é isso que nós, quando nós vemos às vezes os mandamentos, não farás isso, não fará aquilo, não fará... não. Só proibição? Exatamente, mas é uma cerca de amor. É um conceito positivo por trás da proibição. Exatamente, é como o pai que fala para o filho não colocar o dedinho na tomada. É a mesma coisa. Ele odeia o filho? Pelo contrário, ele ama, ele não quer que o filho tome um choque. Exatamente. Né? Mas aí o filho pode pensar, meu pai deve estar me privando de alguma experiência. Olha o conhecimento, o que eu vou aprender se eu colocar o dedinho lá? Né? E eu vou aprender a não colocar. Exatamente. Como meu pai havia dito. Exatamente, eu vou aprender que meu pai estava certo. E quando nós obedecemos os mandamentos e nós somos protegidos de uma série de coisas, nós aprendemos exatamente isso, que o nosso pai sempre está certo. Sempre. E é lindo quando a gente chega a essa conclusão, porque o amor por ele aumenta exponencialmente. Exatamente. Né? Amados, até vou aproveitar uma deixa aqui da lição de quarta-feira sobre a besta que emerge do mar, que a gente entende ser Roma papal, a besta que emerge da terra, que nós entendemos ser os Estados Unidos, e faço um exercício de interpretação profética, sem fanatismo, sem apontar, mas nós estamos aí na iminência do conclave para um novo Papa, né? Então, a gente está vendo a história acontecer ante os nossos olhos. E a profecia bíblica vai dizer que o Vaticano e o Washington vão se unir para impor a sua vontade pagã sobre o mundo, né? Faça esse exercício, repare, né, veja quem vai ser eleito, quem são as possibilidades, veja como os Estados Unidos vai repercutir tudo isso e façam uma análise profética, baseada na Bíblia a respeito disso. Isso vai te ajudar muito a entender a precisão bíblica em relação às profecias. Vamos lá que o nosso tempo, para variar, está contra nós. Vamos para a lição de quinta-feira, né, que fecha a lição número 5, que está falando aqui sobre profetize de novo. Um dos capítulos mais fascinantes do Apocalipse, que é
o capítulo 10, em que João vê Jesus Cristo com um livrinho aberto, né? Quem estuda a profecia sabe que o único livro que foi selado, que recebeu de Deus a ordem de ser selado para o seu autor, foi o livro de Daniel, exatamente o nosso tema aqui, né? Então, Jesus estar com o livrinho aberto na sua mão significa que ele está com o livrinho de Daniel, porque o detalhe dele estar aberto é porque ele esteve fechado. E o único livro bíblico que teve ordem de ser selado foi Daniel, ou seja, a compreensão do livro de Daniel chegou, como havia sido profetizado no capítulo 12 do próprio livro, né? E aí ele vai mandar João comer, né? Que é um termo que existe até hoje, né? Você gostou do livro? Nossa, eu amei, eu devorei esse livro. E essa é exatamente a ideia. De devorar o livro de Daniel, surge um povo, né? O remanescente do tempo do fim, que vai não só compreender, mas vai ensinar esse povo, ensinar essa profecia ao mundo todo. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui bastante tentadora para a nossa querida Márcia. Querida, por que o Apocalipse 10 é considerado a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia? É porque exatamente nessa época em que o Apocalipse 10 está mostrando essa história do livrinho, ele é doce na boca e é amargo no ventre. E a Bíblia interpreta isso como o desapontamento que aconteceu em 1844, em que as pessoas tinham certeza que Jesus ia voltar, mas elas usaram o tempo certo, as explicações certas, mas com uma interpretação errada, né? Então, assim, elas imaginavam, como se acreditava na época, que a terra era o santuário, né? E a Bíblia não é isso que a Bíblia explica. Não. Então, por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus para vermos o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Exato. Né? Porque aí ela se explica, se eles estivessem atentos para esse detalhe, eles teriam percebido que Jesus não iria voltar. E aí por isso que ele se torna amargo no ventre, porque imagina, você tem certeza que Jesus vai voltar naquele dia. E aí você vai esperando, e naquela época acreditava-se, né, como hoje que o dia começa à meia-noite e termina à meia-noite, e as pessoas esperaram até o último momento e Jesus não voltou. Então aquela tristeza, aquela decepção, só que um grupo pequeno, 12 pessoas, elas continuaram se reunindo, alguma coisa, Deus não falha. A gente acertou tudo. A data. O que a gente errou foi o evento. O que aconteceu? E aí eles começam a estudar. E aí, quando eles estudam, eles descobrem que o santuário, o nosso santuário que existia aqui na Terra, ele era uma cópia, né, do modelo que foi apresentado que existia no céu. Lá no céu. Né? E aí que Jesus ia mudar apenas do lugar santo para o lugar santíssimo. E por isso que ele se torna amargo. E diante disso, essas pessoas começam a explicar para as outras pessoas. E quando elas vão explicar para as outras pessoas, aí eles resolvem montar uma denominação. E é nesse momento que surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí, fazendo um link com Apocalipse 14, o articulista fala assim: no fim da história, o mundo será iluminado com a glória de Deus e as mensagens de Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas. A verdade presente para o tempo do fim. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Mostrando a verdade presente da Bíblia para que as pessoas tenham um desejo de estudar. Ninguém aqui está pedindo para você se tornar um adventista do sétimo dia. Se isso acontecer, nós vamos ficar muito felizes, mas não é essa a intenção. A intenção é que você estude, olhe as profecias, olhe o que a Bíblia diz sobre si mesma e aí comece a estudar e a pensar e fazer um link com o que está acontecendo nos dias de hoje, porque tudo que está acontecendo nos dias de hoje já foi profetizado. Amém, amém. É lindo que a gente perceba, né, mais uma vez, e que vamos terminar com essa ideia maravilhosa de que a Bíblia, ela se explica e ao se explicar, ela revela em cada página, em cada letra, o amor de Deus por nós. Tudo o que está acontecendo hoje já foi profetizado. Quando você estuda a Bíblia, você entende o que Deus quis te mostrar, porque Ele te ama e quer você preparado, quer você preparada para os eventos finais. E fechando a nossa lição, esse é o espírito das nações. Pessoas que não querem ser governadas por Deus. É a pior decisão que um ser humano pode tomar e por isso Deus está nos avisando aqui. Avisou na lição 4 e
finalizamos hoje com esse aviso. Não faça parte das nações, né? Não faça parte da Babilônia espiritual. Por isso que lá em Apocalipse 18 nós vamos chamar essas pessoas, como a Marcinha acabou de falar. Não estamos fazendo propaganda da Igreja Adventista. Existe povo de Deus em todas as religiões, todas, até no ateísmo. E no momento certo, as pessoas que são sinceras, que ouvem a voz de Deus, serão convidadas a sair da Babilônia e sairão para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém, amados? Você ora pra gente, querida? Sim, sim. Senhor, obrigado pelo estudo que tivemos. Ajuda-nos a estudar cada dia mais a Tua Palavra e a sermos fiéis à Tua vontade. Amém. E se alguém aqui que está nos assistindo tiver alguma dúvida, que o Teu Santo Espírito trabalhe nesse coração e que as pessoas possam aprender que a própria Bíblia se auto-explica. Amém. E ao estudar a Tua Palavra, eles possam se sentir mais próximos de Ti. Amém. É o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, povo de Deus. Fiquem com Ele e a gente se encontra no próximo encontro com a Palavra.